Mãe, a gente já conversou sobre isso. Você tem 90 anos, mora sozinha e não dá mais para ficar assim. Precisa de um lugar com estrutura. O Renato disse isso na minha cozinha, com aquela voz de filho que chegou com decisão tomada e quer que pareça conversa. Um lugar com estrutura. Eu sabia exatamente o que isso significava. Asilo. Meu filho único estava me dando prazo para entrar num asilo como se fosse transferência de endereço. Mas ele não sabia de uma coisa. Naquela mesma manhã, antes dele chegar, eu tinha recebido uma visita que ia mudar tudo. Uma decisão já estava tomada, e não era a dele. Meu nome é Nilza. Tenho 90 anos. Por 50 anos, tive a doceria mais conhecida de Pelotas. Todo mundo nessa cidade cresceu comendo meu doce de leite, e a receita nunca saiu da minha cabeça para papel nenhum. E nessa história eu vou te contar por que decidi que não ia pro asilo. E o que fiz no lugar, porque o que fiz mudou tudo. O aniversário de 90 anos tinha sido 3 semanas antes dessa conversa. Julho de 2025, tarde fria de Pelotas, aquele frio seco do sul que entra pela fresta da janela e não pede licença. Renato tinha aparecido com bolo comprado e expressão de quem estava segurando alguma coisa há semanas. Ficou 2 horas. Foi embora com aquele jeito de filho que ainda não disse o que veio dizer. Nas semanas que se seguiram, as ligações mudaram de tom. Mais frequentes, mais cuidadosas, mais cheias de perguntas sobre como eu estava, se tinha saído, se tinha comido bem. Eu conhecia aquele padrão. Era o padrão de quem está construindo o argumento. Deixei ele construir. Sabia que ia chegar o dia da conversa. Chegou numa manhã de agosto. Ele entrou, sentou na minha cozinha, a mesma cozinha onde o tacho de cobre ficou por 50 anos fazendo doce de leite, onde o cheiro de açúcar queimado entrou nas paredes de um jeito que nenhuma tinta apaga. E disse que tinha pesquisado opções, que tinha visitado um lugar, que era bom, que era seguro, que ele ficaria tranquilo. Tranquilo. Era ele que precisava ficar tranquilo. Mas naquela mesma manhã, 2 horas antes dele chegar, um homem tinha batido na porta do sobrado. 45 anos, mala de viagem, cartão de visita na mão, vindo de São Paulo especificamente para comprar meu doce de leite para o casamento da filha. Não sabia que a doceria tinha fechado. Quando contei, ele ficou me olhando por um momento, e então fez uma proposta que eu ainda não tinha respondido. Eu tinha o cartão dele no bolso do avental quando o Renato chegou com o discurso do asilo, e lembrei do Osvaldo. Numa tarde, anos atrás, ele tinha me olhado e dito: Nilza, você fez doce de leite para metade de Pelotas. Não vai deixar ninguém te derreter agora. Não entendi na hora. Entendi naquela cozinha, com o cartão no bolso e o filho na minha frente. Renato, falei, quando ele terminou. Eu ouvi tudo. Agora ouve você. Não foi fácil dizer não pro meu filho naquela manhã. Não porque eu não soubesse o que queria. Sabia. Mas porque olhar pro Renato e dizer não é diferente de dizer não para qualquer outra pessoa no mundo. Ele é meu filho, filho único. E estava ali na minha cozinha com aquela expressão de quem achou que estava resolvendo um problema e descobriu que o problema tem opinião própria. Mãe, eu só quero que você esteja segura, ele disse quando eu falei que não ia. Eu estou segura, Renato. Você tem 90 anos e mora sozinha. Tenho 90 anos e moro sozinha há 8, desde que o seu pai foi. Nunca precisei que ninguém decidisse por mim. Isso era antes. Antes de quê? Perguntei, suave. Da minha idade aumentar um número? Ele ficou olhando para o café. Eu o deixei olhar. Conhecia meu filho. Quando ficava em silêncio, era porque estava reformulando, não desistindo. O lugar que eu visitei é bom, mãe. Tem médico, tem enfermagem, tem atividades. Renato, você foi visitar um lugar para me colocar sem me perguntar primeiro se eu queria ir? Ele abriu a boca. Fechou. Fui me informar, ele disse. É o que você chama de se informar. Eu chamo de decidir por mim sem me avisar. Aquilo ficou no ar entre nós por um momento. Não era a raiva que eu sentia. Era a clareza fria de quem conhece o filho que tem e sabe exatamente o que está acontecendo por baixo do argumento.
O Renato tinha perdido a Simone em fevereiro. Infarto fulminante, sem aviso, sem despedida. 6 meses. Ele ainda usava a aliança. Ainda ligava para o celular dela às vezes. Eu soube por acidente, só para ouvir a voz na caixa postal. Um homem em luto que tem medo de perder mais alguma coisa. Era isso. E o medo dele estava se vestindo de preocupação com a minha segurança. Renato, falei. Você perdeu a Simone. E eu sei o que isso significa. Mas você não pode me colocar num asilo para ficar mais tranquilo. Não é assim que funciona. Ele olhou para mim com aquela expressão que eu não sabia classificar. Surpresa, desconforto e, embaixo de tudo, o reconhecimento de quem foi visto. Então, o que você quer, mãe? Ele perguntou por fim. Quero continuar aqui, na minha casa, na minha cozinha. Pausei. E quero que você confie que eu sei o que é bom para mim. Ele ficou quieto. Não concordou. Ainda não estava pronto para concordar. Mas não insistiu mais naquele dia. Foi embora com aquela expressão de filho que vai pensar mais, o que na prática significava que ia voltar com um argumento diferente. Eu sabia que ia voltar, mas também sabia que tinha um cartão no bolso do avental. Fui até a gaveta onde tinha colocado o cartão do Maurício. Peguei, li de novo, nome, telefone de São Paulo, o nome da empresa pequena de eventos. Coloquei em cima da mesa ao lado do tacho de cobre que ficava no canto da cozinha, mesmo depois que a doceria fechou, porque eu não conseguia imaginar aquela cozinha sem ele. Mas antes de ligar para o Maurício, eu precisava entender por que tinha chegado até aquele ponto. Por que estava nessa situação onde o filho achava que podia decidir por mim? E a resposta não era simples. Deixa eu te contar como foi chegando até aqui. Depois que o Osvaldo morreu, em 2017, eu continuei a doceria por mais 2 anos. Sozinha, mais devagar, mas continuei. O joelho direito que sempre doeu foi ficando pior. As mãos perderam um pouco da firmeza no tacho, e num dia de setembro de 2019, eu queimei o doce de leite pela primeira vez em 50 anos, porque não percebi a hora certa de tirar do fogo. Fiquei olhando para o tacho com o doce escuro demais e entendi que estava na hora de parar. Fechei a doceria numa sexta-feira de outubro, botei o aviso na porta, agradeci às clientes de sempre, guardei o tacho e voltei para dentro do sobrado que, sem o Osvaldo e sem a doceria, ficou quieto de um jeito que eu ainda estava aprendendo a habitar. O Renato aparecia todo mês, às vezes 2 vezes por mês. Ligava sempre. Era presente do jeito que filho de cidade pequena é presente. Não do jeito que resolve a solidão, mas do jeito que mostra que se importa. E eu aceitava aquilo como o que era. Amor com limitações, igual a todo amor real. Mas quando a Simone morreu, alguma coisa mudou. Ele ficou diferente. Ligava mais, aparecia mais, ficava mais tempo. No começo achei bom. Ele estava precisando. Eu estava ali. Mas nas últimas semanas, as visitas tinham ganhado aquele tom de inspeção que eu reconhecia. Olhava os remédios, verificava a geladeira, perguntava se eu tinha saído, se tinha dormido bem, se estava tomando água. E eu respondia com paciência porque sabia que por baixo das perguntas havia um homem com medo de acordar um dia e perder mais uma pessoa. Só que o medo dele estava me sufocando devagar. Tinha uma manhã de junho que ficou comigo. Eu estava na cozinha fazendo arroz quando escorreguei numa poça de água que não tinha visto no piso. Não caí. Me segurei na bancada, fiquei parada por um momento com o coração disparado e depois limpei a água e terminei o arroz. Naquela tarde liguei para o Renato para contar. Não para me queixar, só para ele saber. Foi o erro que não devia ter cometido. Ele chegou no dia seguinte com tapete antiderrapante para banheiro, barra de apoio para parede, lista de modificações que queria fazer no sobrado. Entrei na frente dele segurando a lista na mão e disse que não ia fazer nenhuma modificação sem conversar primeiro. Mãe, é por segurança. Renato, essa cozinha tem o jeito que tem há 50 anos. Não vou mudar por causa de uma poça de água? E se cair de verdade? Se cair de verdade, ligo para você. É para isso que serve o telefone. Ele foi embora com a lista dobrada no bolso, sem instalar nada, mas com aquela expressão de quem não desistiu, só adiou.
E foi adiando até aquela manhã de agosto, quando chegou com o discurso do asilo. Tinha uma vizinha, a dona Cleia, 65 anos, que morava do outro lado da rua e que me conhecia desde que eu abri a doceria. Numa tarde de julho, ela tinha batido na porta com um pedaço de cuca que tinha feito. Cuca de canela, daquelas de massa grossa que Pelotas faz diferente do resto do mundo. E tinha ficado na minha varanda por 2 horas, tomando chimarrão e conversando. Nilza, o Renato veio aqui semana passada quando você tinha saído, ela disse numa dessas tardes. Fiquei quieta. Veio perguntar como eu te via, se eu achava que você estava bem, se eu tinha notado alguma coisa diferente. O que você disse? Disse que você estava igual de sempre, que faz 50 anos que te conheço e que 50 anos de doce de leite não deixam ninguém fraca. Ela me olhou. Mas ele não pareceu convencido. Peguei o chimarrão. Tomei. Olhei para o sobrado de frente com os tijolos à vista que o Osvaldo tinha escolhido quando a gente reformou nos anos 80. Ele está com medo de me perder, falei. Eu sei, ela respondeu. Mas medo de filho não pode virar jaula de mãe. Aquela frase ficou comigo. Medo de filho não pode virar jaula de mãe. Era exatamente o que estava acontecendo, e eu precisava resolver antes que a jaula ficasse grande demais para eu conseguir sair. Foi na semana seguinte que o Maurício apareceu. Era uma manhã de agosto, frio ainda presente, quando a campainha tocou. Abri a porta e tinha um homem de terno levemente amassado de viagem, mala de rodinhas ao lado, cartão de visita na mão, com aquela expressão de quem chegou num endereço e não tem certeza se é o certo. Dona Nilza? Ele perguntou. Sou eu. Me chamo Maurício. Vim de São Paulo. Minha filha Beatriz casa em dezembro e eu queria encomendear os doces com a senhora. Alguém me indicou a doceria. Fiquei olhando para ele por um momento. A doceria fechou, falei. Ele olhou para o sobrado, para o aviso desbotado que ainda estava na porta da entrada lateral onde a doceria funcionava. Ah, ele disse. Só isso. Mas no jeito que disse dava para ver que tinha vindo de longe e que aquela resposta pesava. Entra, falei. Toma um café. Ele entrou, sentou. Contei que tinha fechado há 6 anos, que trabalhei sozinha por tempo demais depois que o Osvaldo foi, que o joelho não permitia mais o dia inteiro em pé no tacho. Ele ouviu com atenção de verdade, não a atenção de quem está esperando a vez de falar, a atenção de quem está realmente ouvindo. 200 convidados, ele disse quando eu terminei. 12 tipos de doce. Beatriz cresceu ouvindo falar do doce de leite daqui. Era o sonho dela ter na mesa do casamento. Quanto tempo até dezembro? 4 meses. Fiquei quieta por um momento. Olhei para o tacho de cobre no canto da cozinha. Olhei para as minhas mãos. Pensei no joelho, na bancada, na Doris, minha ex-funcionária de 20 anos que morava a 4 ruas e que eu não via há meses. Me deixa o cartão, falei. Ele colocou na mesa. Levantou, agradeceu o café, pegou a mala. Na porta, virou. Dona Nilza, se a senhora topar, eu resolvo tudo o que precisar. Espaço, equipamento, transporte. Só preciso do que a senhora tem e que ninguém mais tem. O quê? A receita. Fechei a porta. Fiquei com o cartão na mão. Fui até a gaveta, guardei. 2 horas depois, o Renato chegou com o discurso do asilo. E eu tinha o cartão no bolso quando disse que ia ouvir você agora. O Renato não desistiu naquela manhã de agosto. Saiu sem ter conseguido o que queria, mas saiu com aquela expressão de filho que vai continuar tentando, só de outro ângulo. E tentou. Na semana seguinte, chegou com pesquisa impressa, 3 páginas de instituições em Pelotas e região, com fotos, avaliações, valores. Quase R$ 3.000 por mês a mais barata, 4.500 a mais estruturada. Colocou na mesa com o cuidado de quem está apresentando proposta de negócio. Olhei as 3 páginas. Devolvi. Renato, você imprimiu isso para mim ou para você? Para nós dois. Não. Você imprimiu para te convencer de que estava fazendo a coisa certa. Não precisava me mostrar para isso.
Ele ficou com as 3 páginas na mão, sem saber o que fazer com elas. Mãe, eu não consigo ficar tranquilo sabendo que você está aqui sozinha. Então vem me visitar mais. É mais barato e funciona melhor. Ele quase sorriu, quase. Dobrou as páginas, colocou no bolso, foi embora. Mas voltou em setembro com outra ideia. Dessa vez não era papel, era a voz da Irene. Minha irmã mais nova, 78 anos, casada com o Hélio em Porto Alegre, tinha ligado para mim 3 dias antes, dizendo que tinha conversado com o Renato e que eu era bem-vinda para passar uma temporada com ela. Tom caloroso, genuíno, de irmã mais nova que quer ajudar. Fui. Peguei o ônibus de Pelotas a Porto Alegre, 3 horas, janela do lado direito, aquela paisagem de Campo Gaúcho que não muda muito, mas que eu nunca cansei de ver. Cheguei na casa da Irene numa tarde de setembro com mala média e boa fé. A casa era bonita. Irene me recebeu com abraço demorado e chá de erva cidreira. O Hélio, 81 anos, cabelo completamente branco, sorriso largo, veio me cumprimentar com aquela alegria de quem não tem visita frequente e aprecia cada uma. Nos primeiros dias foi bom. Jantei com os 2, contei história, ouvi história. O Hélio tinha tido um AVC leve no ano anterior e ainda estava em recuperação. Andava devagar, esquecia palavras às vezes, precisava de ajuda com alguns botões. A Irene cuidava com uma paciência que eu admirei de verdade. Mas na segunda semana percebi o que estava acontecendo. Irene acordava às 6 para preparar os remédios do Hélio. Café da manhã específico para o regime dele. Consulta na terça, fisioterapia na quinta, exame de sangue toda semana. A vida dela girava em torno da rotina do marido, não por obrigação, por amor, mas girava. E eu estava ali no meio dessa rotina sem saber onde me encaixar. Comecei a ajudar, fazia o almoço enquanto a Irene levava o Hélio à fisioterapia. Organizava a cozinha, dobrava a roupa, resolvia o que aparecia. E numa tarde da segunda semana percebi, lavando louça, que tinha saído de uma casa onde estava sendo preparada para ser cuidada e tinha chegado em outra, onde estava cuidando. A diferença era que aqui era minha irmã, e eu a amava, e o amor tornava mais difícil de nomear o que estava errado. Numa noite, quando o Hélio já tinha ido dormir, eu e a Irene ficamos na sala com chá. Ela estava cansada, via no jeito que ela segurava a xícara, no jeito que os ombros dela afundavam quando achava que ninguém estava olhando. Irene, falei, você está ótima cuidando do Hélio. Ela me olhou. Tô cansada, ela disse, simples, sem drama. Mas é meu marido. Não tem outra opção. Tem, só não é a opção que você quer. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse, como você faz isso, Nilza? Como você fica sozinha naquele sobrado sem sentir o peso? Sinto o peso, respondi. Só aprendi que o peso de lugar errado é mais pesado do que o peso de lugar certo. Ela me olhou com aquela expressão de irmã mais nova que sempre achou que a mais velha sabia alguma coisa que ela não sabia. Fui embora 3 dias depois. Não porque a Irene pediu, porque eu vi com clareza que ficar lá era transformar a casa dela num lugar onde 2 mulheres carregavam peso demais e nenhuma delas tinha escolhido aquilo. De volta em Pelotas, o Renato já tinha a próxima solução pronta. A pensão da dona Valdirene foi ideia de uma conhecida dele. Lugar particular no centro de Pelotas. 4 senhoras morando, refeições coletivas, quase R$ 3.000 por mês. Fui de boa fé, mala pequena, disposição genuína. A dona Valdirene era uma mulher de uns 55 anos, organizada, eficiente, com aquela autoridade específica de quem administra espaço compartilhado e aprendeu que regra é a única coisa que mantém a paz. Café às 7h30 em ponto. Televisão até às 10 da noite. Visita só às terças e quintas, das 2 às 5. Geladeira comum com prateleira identificada por nome. As 4 senhoras, todas entre 70 e 80 e poucos anos, cumpriam a rotina com o silêncio de quem aprendeu que reclamar não muda nada. Sorrisos educados, conversas sobre o tempo, nenhuma história real, nenhuma opinião forte, nenhuma gargalhada que incomodasse.
Na manhã do segundo dia, fui à cozinha às 6h30 para fazer café. Hábito de 50 anos, acordo antes do sol. A dona Valdirene apareceu na porta da cozinha com expressão de quem acabou de encontrar algo fora do lugar. Dona Nilza, o café é servido às 7h30. Eu sei, mas gosto de fazer o meu cedo. A cozinha fica disponível a partir das 7 para os moradores. Fiquei com a mão na chaleira por um momento. A cozinha fica disponível a partir de quando? Repeti devagar. Das 7, ela disse sem ceder. É a regra da casa. Coloquei a chaleira na bancada. Olhei para ela. Ela me olhou de volta com aquela firmeza de quem já teve essa conversa com outras senhoras e sabe que vai ganhar. Fui pro quarto. Sentei na cama. E pensei. Passei 50 anos chegando na cozinha às 5 da manhã para fazer doce de leite para metade de Pelotas. E agora não posso ligar a chaleira às 6h30. No terceiro dia, tive uma discussão com a dona Valdirene sobre a janela do quarto. Eu queria dormir com ela aberta. Ela disse que o ar-condicionado central não funcionava bem com janela aberta. Pequena, aparentemente. Mas não era sobre a janela. Era sobre quem decidia. Fui embora no quarto dia. Liguei para o Renato do ônibus de volta. Não funcionou, disse. Silêncio do outro lado. Mãe, próxima ideia. A próxima ideia foi a acompanhante. Mulher de 40 anos, atenciosa, pontual, que aparecia 3 vezes por semana por 2 horas. Serviço particular, R$ 180 por sessão, quase R$ 2.200 por mês. O Renato pagava. Eu aceitei tentar. Nas primeiras semanas foi razoável. Ela conversava, me acompanhava em caminhada curta pelo bairro, ajudava com o que eu precisava. Mas havia algo na relação que eu não conseguia nomear. Uma leveza que faltava, uma autenticidade que não aparecia, como doce de leite feito com essência em vez de leite de verdade. Parecia conversa, tinha forma de conversa, mas não tinha o sabor. E então, numa tarde de outubro, eu estava contando sobre o Osvaldo, uma tarde específica, anos atrás, quando ele tinha chegado na doceria no fim do dia, com uma sacola de pão e sentado no canto, que era o canto dele, esperando eu fechar. E a gente tinha ficado na cozinha vazia, comendo pão com doce de leite direto do tacho. E eu estava no meio da história quando vi. Ela olhou para o relógio. Discreto. Rápido. Mas olhou. Parei no meio da frase. Pode ir, falei. Ela levantou, agradeceu, foi embora. E eu fiquei sentada na cozinha com a história do Osvaldo pela metade no ar, com o pão e o doce de leite que não existiam mais, com aquele silêncio de quem entendeu que solidão com horário marcado é pior do que solidão livre. Fui até a gaveta. Peguei o cartão do Maurício. Liguei. Ele atendeu no segundo toque. Maurício, falei. Sou a Nilza, de Pelotas. Vou fazer os doces do casamento da sua filha. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou em algo real. Porque você conhece essa sensação de ter algo para dar e ninguém que deixe você dar. Deixa um like para que mais pessoas vejam que ainda é possível recomeçar com 90 anos. Se inscreve no canal para não perder nenhuma história assim. E clica em hypar. É o botão que aparece aqui na tela, não custa nada para você e ajuda muito o canal a continuar existindo. Me conta nos comentários, você já sentiu que alguém olhou para o relógio no meio da sua história? Escreve aí embaixo. E prepara o coração, porque o que vem agora vai te surpreender. O Maurício chegou a Pelotas numa sexta-feira de novembro, com agenda, caderno e aquela energia de pessoa de São Paulo que está acostumada a resolver tudo em reunião de 1 hora. Eu abri a porta, ele entrou, olhou para a cozinha, o tacho de cobre no canto, as prateleiras com os ingredientes que eu tinha começado a repor na semana anterior, o cheiro de açúcar que já tinha voltado para o ar, mesmo sem nada no fogo ainda. E ficou parado por um momento. É aqui, ele disse. É aqui, confirmei. Sentamos. Ele abriu o caderno. Eu coloquei café na mesa e começamos a trabalhar. 200 convidados, 12 tipos de doce. Doce de leite em 4 versões. Puro, com coco, com ameixa, envolto em chocolate. Olho de sogra, bem casado,
cajuzinho, brigadeiro de colher em tacinhas individuais, casadinho, papo de anjo, quindim. E o docinho de Pelotas que não tem nome em outro lugar, aquele de amêndoa com gema que a cidade inteira conhece, mas que cada doceira faz diferente. Maurício anotava tudo com aquela velocidade de quem está transformando conversa em planilha. Eu falava, ele anotava, e quando eu terminava a lista, ele olhou para o caderno e disse: "Consegue?" "Consigo, mas não sozinha. Quem você precisa?" "Uma pessoa. Ela sabe ou não sabe." Doris atendeu no primeiro toque quando liguei naquela tarde. 68 anos, ex-funcionária da doceria por 20 anos, que tinha saído quando eu fechei e que desde então trabalhava fazendo faxina 3 vezes por semana porque precisava do dinheiro, mas que eu sabia que sentia falta do tacho como eu sentia. "Doris", falei, "tem uma encomenda grande. Você topa?" Um segundo de silêncio. "Quando começa?" Ela respondeu. Foi assim. Sem cerimônia, sem negociação, sem precisar explicar o que era, porque Doris sabia o que era. Era o tacho. Era o cheiro. Era acordar às 5 da manhã com propósito de verdade. Ela apareceu no sábado seguinte às 6 da manhã, com avental limpo e expressão de quem chegou para trabalhar. Entrou na cozinha, olhou para o tacho de cobre, passou a mão na borda com aquele gesto de quem reencontra algo que pertence a ela também e disse: "Esse tacho ainda guarda o cheiro." "Sempre guardou", respondi. Começamos naquela manhã. Doce de leite primeiro. Sempre primeiro, porque é o que leva mais tempo, o que não perdoa pressa, o que exige que você fique ali mexendo com paciência de quem sabe que não tem atalho. O leite entrou, o açúcar entrou, o fogo foi ajustado no ponto que só eu sabia reconhecer. E a cozinha começou a cheirar de um jeito que o sobrado não cheirava há 6 anos. Doris mexia, eu supervisionava. As duas falavam pouco porque quando o tacho está no ponto certo, não precisa de palavra, precisa de atenção. E foi bom. Foi um bom silêncio, o tipo de silêncio que só existe quando 2 pessoas estão fazendo algo que sabem fazer junto. Foi nessa primeira semana de trabalho que o Renato apareceu sem avisar. Entrou com chave. Eu tinha dado a chave anos atrás para a emergência. E parou na porta da cozinha olhando para mim, para Doris, para o tacho, para o vapor que subia, para o avental que eu usava pela primeira vez em 6 anos. Ficou parado por um momento sem conseguir falar. "Mãe", ele disse por fim. "Renato, você conhece a Doris?" "Conheço", ele disse distraído. "O que está acontecendo aqui?" "Estou trabalhando." "Trabalhando como?" "Fazendo doce, como fiz por 50 anos." Ele olhou para o tacho, para as tigelas alinhadas na bancada, para os ingredientes organizados do jeito que sempre foram organizados naquela cozinha. "Para quem?" ele perguntou. "Para um casamento em São Paulo, em dezembro." Ele ficou quieto. Eu podia ver os pensamentos se organizando por trás dos olhos dele. Surpresa, confusão e, embaixo de tudo, aquela suspeita que eu já sabia que ia vir. "Quem encomendou?" "Um senhor de São Paulo que veio aqui pessoalmente me procurar." "Como ele te achou?" "Por indicação." "Mãe", ele disse com aquela voz que ficava mais baixa quando estava preocupado de verdade. "Você não conhece esse homem. Você não sabe quem ele é, o que ele quer." "Sei o que ele quer", interrompi. "Quer doce de leite para a mesa do casamento da filha. É isso." "E se não for só isso?" Doris fez um movimento discreto de ir buscar algo na despensa. Ela tinha esse talento de desaparecer quando a conversa ficava de família. Eu fiquei olhando para o meu filho. "Renato, você está me dizendo que não sou capaz de reconhecer quando alguém está tentando me enganar?" "Estou dizendo que às vezes a gente não vê." "Tenho 90 anos e 50 de ofício. Sei muito bem quando alguém quer a receita e quando quer o doce. São coisas diferentes." Ele ficou quieto. "Esse homem vai vir aqui de novo?" ele perguntou. "Vai, na semana que vem para acertar os detalhes." "Eu quero estar aqui." Olhei para ele, via o filho de 8 anos que quebrou alguma coisa e não sabia como contar.
Via o homem de 58 anos que tinha perdido a mulher e estava com medo de perder mais. Via o amor real por baixo do controle e o controle real por baixo do amor. Pode estar, falei. Mas vem como filho, não como inspetor. Ele assentiu. Não com convicção, com a resignação de quem aceitou o que podia aceitar por enquanto. Foi embora sem comer nada, sem tomar café, sem ficar mais do que 20 minutos. Mas antes de sair, na porta da cozinha, ficou olhando para o tacho por um momento. Cheira igual, ele disse baixinho. É o mesmo tacho, respondi. Ele foi embora. Doris voltou da despensa como se nada tivesse acontecido. Pegou a colher, verificou o ponto do doce. Tá quase, ela disse. Tá, concordei. E ficamos as duas ali, no vapor e no cheiro, e no silêncio certo, esperando o ponto que só a gente sabia reconhecer. O Maurício chegou na terça-feira seguinte, às 10 da manhã. Pontual, caderno debaixo do braço, aquela expressão de quem está acostumado a resolver assunto de trabalho com eficiência e que ainda estava aprendendo que doceria de Pelotas tem ritmo diferente de reunião de São Paulo. O Renato já estava na sala quando ele chegou. Tinha chegado meia hora antes, sem avisar, com aquela expressão de filho que veio cumprir o combinado, mas que também veio inspecionar. Sentou no sofá com o café que eu tinha feito e ficou quieto, observando. Maurício entrou, cumprimentou, estendeu a mão para o Renato com aquele aperto firme de quem não tem nada a esconder. Sentamos os três na sala. Abrimos o caderno. Maurício tinha feito as contas. Logística de transporte refrigerado de Pelotas a São Paulo, embalagem individual para cada tipo de doce, prazo de entrega 3 dias antes do casamento para garantir frescor. Tudo organizado, tudo pensado, tudo correto. O Renato ficou ouvindo em silêncio por um tempo. Então perguntou: qual é o valor que o senhor está pagando para minha mãe? Maurício olhou para mim. Eu fiz um gesto discreto de pode responder. Quase 10 mil reais pela encomenda completa, ele disse. Mais o custo dos ingredientes por conta da nossa empresa. Renato ficou quieto. Eu via ele processando. Era valor real, era contrato sério, não havia o que questionar nos números. Mas havia algo que ainda o incomodava e que eu sabia que ia sair. Saiu na hora que o Maurício foi ao banheiro. Mãe, o Renato disse em voz baixa. Pesquisei esse homem na internet. Fiquei quieta. Encontrou o quê? A empresa dele é pequena. Só ele e 2 sócios. Pouca presença online. Não tem como verificar direito. Verificar o quê? Se é de confiança. Ele veio de São Paulo a Pelotas para encomendar doce de casamento para a filha. Pagou passagem, hotel, perdeu 2 dias de trabalho. Isso é suficiente para mim. Mãe, não é suficiente. Renato, falei, suave, mas firme. Você ligou para ele antes da reunião de hoje, não foi? Ele ficou quieto. Ele me contou, continuei. Ligou para ele no sábado fazendo perguntas, sem me avisar. As orelhas dele ficaram vermelhas. Eu só queria... Ele é meu cliente. Você ligou para o meu cliente sem minha autorização. Por preocupação. Renato. Falei o nome dele do jeito que aprendi em 50 anos de criar filho. Devagar, sem raiva, mas com o peso de quem não vai ceder. Você ligou para um homem que eu trouxe para dentro da minha casa e da minha cozinha sem me perguntar. Isso não é preocupação. Isso é não confiar no meu julgamento. Ele abriu a boca. Fechou. O Maurício voltou do banheiro e percebeu o clima imediatamente. Tinha aquela sensibilidade de quem lida com muita gente e sabe ler o ar de uma sala. Sentou, pegou o caderno, fez como se não tivesse percebido nada. Terminamos a reunião. Maurício foi embora com os detalhes acertados, a logística definida, o prazo confirmado. Na porta me deu um aperto de mão e disse que a Beatriz ia ficar emocionada quando soubesse. Fechei a porta. Voltei para a sala. O Renato continuava sentado no sofá com o café frio na mão. Mãe, eu errei, ele disse, antes que eu abrisse a boca. Liguei sem te avisar. Foi errado. Fiquei parada por um momento.
Era a primeira vez que ele admitia ter errado sem eu precisar extrair aquilo dele. Foi, concordei. Senta aqui, sentei do lado dele. Fiquei em silêncio por um momento, olhando para o sobrado. As paredes com a infiltração antiga que eu nunca mandei consertar porque o jeito dela descendo pelo azulejo me lembrava do Osvaldo dizendo que ia resolver no fim de semana. E nunca resolveu, e agora eu não queria mais resolver porque a marca era dele. Renato, falei. Você está com medo? Tô. De me perder. Ele ficou em silêncio. Depois da Simone, ele disse, por fim, com aquela voz que ficava diferente quando ele falava o nome dela. Eu fico pensando que qualquer coisa pode acontecer a qualquer hora, sem aviso. E você tem 90 anos e mora sozinha, e eu fico aqui em Pelotas, mas não consigo estar aqui o tempo inteiro e... Para, falei, suave. Ele parou. O que aconteceu com a Simone foi brutal. Sem aviso, sem despedida, sem nada que você pudesse ter feito diferente. Eu sei disso. Pausei. Mas você não pode me tratar como se eu fosse a Simone. Ela não tinha como avisar. Eu tenho. Eu ligo. Eu peço ajuda quando preciso. Você sabe disso. Ele estava olhando para o café frio. E preciso que você entenda uma coisa, continuei. Quando você tenta me controlar para ficar tranquilo, você não está me protegendo. Está me sufocando. E sufocada não é o mesmo que segura. Aquela frase ficou no ar. Eu não quero te sufocar, ele disse, baixinho. Eu sei, mas está fazendo isso mesmo sem querer. Ele ficou quieto por um longo tempo. Lá fora, o barulho de Pelotas no fim da manhã, o vendedor de verdura que passava toda terça, os pombos no telhado do sobrado de frente, a buzina distante da avenida. O que você precisa de mim? Ele perguntou. Não era mais a voz do filho que vai resolver. Era a voz do filho que está perguntando de verdade. Que você venha quando puder, não quando estiver preocupado. Que você pergunte como eu estou em vez de verificar se estou bem. Pausei. E que você confie que 90 anos de vida me deram julgamento suficiente para saber quem merece minha confiança. Ele ficou olhando para as mãos. A aliança brilhava na mão esquerda. Então ele fez algo que eu não esperava. Tirou a aliança. Ficou olhando para ela por um momento. Colocou no bolso. Não disse nada sobre isso. Eu também não disse. Mas eu entendi. Era o primeiro gesto de quem está começando, devagar, a aceitar que a vida continua mesmo quando parece que não deveria. Posso vir ajudar na cozinha? Ele perguntou. No fim de semana? Você não sabe fazer doce de leite. Posso aprender. Olhei para ele. 58 anos. Magro ainda, olheiras ainda, mas com aquela abertura no rosto que eu não via desde antes da Simone morrer. Sábado às 6 da manhã, falei. Não se atrasa porque o tacho não espera. Ele quase sorriu, dessa vez de verdade. Foi embora. A Doris, que tinha ficado na cozinha o tempo inteiro com aquela habilidade dela de estar presente sem ocupar espaço, apareceu na porta da sala. Tá bem? Ela perguntou. Tô, respondi. Bota o leite no fogo, tem mais doce para fazer. Antes de continuarmos, se você gosta de acompanhar as histórias da vovó, talvez goste de fazer parte do grupo de membros do canal. Os membros têm acesso às histórias guardadas da vovó. Histórias exclusivas que não são publicadas para todos. Recebem prioridade nas respostas dos comentários e têm seus nomes destacados na descrição dos vídeos. É uma forma de ficar ainda mais próximo da vovó e acompanhar conteúdos especiais que fazem parte apenas da área de membros. Clique em Seja Membro e venha fazer parte desse grupo especial. O Renato apareceu no sábado às 5h58 da manhã. 2 minutos antes do horário. Avental que tinha comprado, não improvisado, comprado, daqueles de tecido grosso que aguentam respingo de tacho. Eu abri a porta e fiquei olhando pro avental por um momento. Comprou o avental, falei. Fui ontem, ele respondeu. Não sabia se você ia ter um do meu tamanho. Entrou. A Doris já estava lá. Ela chegava sempre às 5h30, hábito de 20 anos que não tinha sumido.
Me olhou, olhou para o Renato, assentiu com a cabeça com aquela aprovação discreta de quem viu coisa pior e reconhece quando algo está melhorando. Coloquei o Renato no posto mais simples, mexer o tacho. Não porque era fácil, mas porque era o que ensinava mais. Doce de leite não perdoa distração, não perdoa pressa. Exige que você fique ali, presente, com a colher no ponto certo, nem rápido demais, nem devagar demais, e que aprenda a reconhecer a mudança de cor pelo cheiro antes de ver com os olhos. Ele ficou com a colher por 40 minutos sem reclamar. Errou o ritmo 2 vezes. Eu corrigi sem explicar muito, só mostrei. Na terceira vez, ele pegou. Como você sabe quando tá no ponto? Ele perguntou, sem tirar os olhos do tacho. Pelo cheiro, respondi. Quando começa a cheirar a caramelo, mas ainda tem leite, tá quase. Quando o leite some completamente do cheiro, passou. Ele ficou em silêncio processando aquilo. Isso não tem como aprender lendo, ele disse. Não tem. É de ficar aqui. Ficamos os 3 na cozinha pela manhã inteira. Doris fazia o que sabia de cor. Eu supervisionava e ensinava o Renato nos intervalos, e o sobrado foi enchendo de vapor e de cheiro de um jeito que foi crescendo devagar até tomar todos os cômodos. Aquele cheiro específico que entrava pelas paredes e que era minha vida inteira condensada em açúcar e leite e fogo certo. Lá pelo meio da manhã, enquanto esperávamos o próximo tacho assentar, o Renato ficou encostado na bancada me olhando. Mãe, ele disse, fala. Eu entendi uma coisa essa semana. O quê? Que eu estava tentando resolver você, como se você fosse um problema que precisava de solução. Ele ficou em silêncio por um momento. A Simone nunca deixou eu fazer isso com ela. Ela me parava antes. E eu aprendi tão mal a ficar sem ela que comecei a fazer com você o que nunca fiz com ela. Fiquei quieta. Era a coisa mais honesta que ele tinha dito em meses. Obrigada por me dizer isso. Falei. É tarde? Nunca é tarde para parar de fazer errado. A Doris estava de costas, fingindo que não estava ouvindo nada, mexendo numa tigela com uma atenção exagerada que era claramente encenada. Eu deixei. O Renato ficou até o meio-dia. Ajudou a embalar as primeiras remessas dos doces menores, anotou o que eu pedi que anotasse, lavou o tacho sem que ninguém mandasse. E quando foi embora, na porta, me abraçou de um jeito que eu não lembrava quando tinha sido a última vez. Com as 2 mãos nas minhas costas, demorado, do tipo que só acontece quando alguém decidiu que vai aparecer de outra forma. No próximo sábado? Ele perguntou. No próximo sábado, respondi. E avisa se vai atrasar porque o tacho não espera por ninguém. Ele foi embora. Fechei a porta. Fui até a janela. Novembro em Pelotas. O frio já estava cedendo. A primavera chegando com aquela timidez do sul que não anuncia, só aparece. As árvores da rua com as primeiras folhas novas. O sobrado de tijolos de frente pegando a luz de fim de manhã. Em dezembro, os doces iam para São Paulo. Beatriz ia casar com doce de leite de Pelotas na mesa. Receita que nunca saiu da minha cabeça para papel nenhum, que não tinha sido comprada nem vendida nem entregue para ninguém, que era minha do mesmo jeito que esse sobrado era meu, e esse tacho era meu, e essa vida era minha. O Renato ainda tinha dias difíceis, ainda ia ligar às vezes com aquela voz de preocupação que era na verdade medo. Ainda ia demorar para aprender a diferença entre cuidar e controlar, porque era uma diferença difícil, que levava tempo, que não se resolvia numa conversa nem num sábado de tacho. Mas estava aprendendo. E aprender era suficiente. A Doris apareceu na porta da cozinha. Nilza, o leite do próximo tacho. Já vou, respondi. Mas fiquei mais um momento na janela. Com 90 anos, com o cheiro de doce de leite no cabelo e no avental e nas paredes. Com a receita inteira e intacta dentro da cabeça onde sempre esteve. Não estava esperando nada, estava fazendo. Aprendi uma coisa com 90 anos que precisei de 90 anos para aprender. Quando as pessoas ao redor começam a falar em solução, o que elas geralmente querem resolver não é o que você precisa. É o desconforto que elas sentem em não saber como te ajudar. Asilo, cuidadora, mudança, transferência.
Às vezes, essas coisas são necessárias. Mas quando chegam como imposição, sem pergunta, sem respeito pelo que a pessoa que tem 90 anos sabe sobre si mesma, elas resolvem o problema de quem propõe, não de quem vive. Ninguém precisa escolher entre depender completamente ou ser completamente sozinha. Existe um caminho do meio, e esse caminho se chama continuar sendo quem você é. Com ajuda onde precisa, com limite onde importa, com a receita dentro da cabeça onde sempre esteve. Quem passou a vida fazendo ainda tem muito para fazer. Só muda o ritmo, não a disposição. E quando você para de aceitar que outros decidam o seu futuro e começa a construir esse futuro com as mãos que ainda tem, descobre que as mãos ainda sabem mais do que você imagina. Tenho 90 anos. Tenho um tacho de cobre, uma receita que não vende, um filho aprendendo a mexer doce de leite às 6 da manhã de sábado. Não estou esperando nada. Estou fazendo. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim para você. E me conta, o que mais te marcou nessa história? Foi quando ela fechou a porta da pensão no quarto dia? Foi o Renato tirando a aliança? Foi a receita que nunca saiu da cabeça dela? Escreve aí embaixo, eu leio tudo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve no canal e clica em Hyper para não perder a próxima.